Preciso te atualizar agora sobre uma campanha entre torcedores do Al Hilal para a contratação de Rayhan. Confesso que fiquei bem surpreso com a notícia, até porque o torcedor na Arábia Saudita não costuma ser participativo, dar opinião, muito menos fazer campanhas, algo muito mais natural para os brasileiros. Pois bem, lá no Al Hilal, torcedores encontraram uma coletânea de boas jogadas e vídeos do Rayhan, atleta do Vasco, e começaram a lançar uma campanha, com hashtag e tudo. E o negócio foi ganhando forma, e cada vez mais se fala da possibilidade de o Rayhan virar atleta do Al Hilal. Importante lembrar que a janela de inscrições na Arábia Saudita se encerra nessa quarta-feira. E não existe tratativa entre Vasco e Al Hilal. A tendência é que esse negócio não aconteça por agora. Mas é curioso notar que um jogador brasileiro de 19 anos de idade, que virou titular absoluto recentemente, já conseguiu chamar a atenção do outro lado do mundo. Só para lembrar que o Al Hilal passa por enormes problemas com estrangeiros. Há um limite de 8 estrangeiros com mais de 21 anos de idade, e na lista do Hilal vão sobrar Marcos Leonardo e também o Renan Lodge. O Rayhan, se fosse para lá, seria inscrito numa lista de atletas sub-21, e aí ele concorreria com o Caio César, outro jogador fora dos planos. Talvez fosse até uma boa oportunidade para o Vasco fazer um grande negócio. Manda o Rayhan e pega o Marcos Leonardo de volta, enfim, daria para pensar em alguma coisa. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar. Se você fosse presidente, o que sugeriria aos dirigentes sauditas? Nicola, sobre o Vasco. Se um investidor comprar a SAF, já irá recuperar grande parte do investimento somente com a venda do Rayhan. Bom ponto, bom ponto. Deixa eu falar sobre o Rayhan. O torcedor de futebol na Arábia Saudita é meio caladão, na dele, não apita nada, os caras se metem pouco nas coisas e tal. É muito mais fácil para um dirigente de futebol trabalhar na Arábia Saudita do que no Brasil, em que o torcedor faz enquete, derruba técnico, exige contratação de jogador, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na Arábia Saudita está circulando, criaram um movimento muito grande, tipo uma hashtag pedindo que o Al Hilal contrate o Rayhan. E esse movimento está ganhando cada vez mais adeptos nas redes sociais e tal, e eu estava chamando a atenção para o fato de, por lá, esse movimento não ser muito comum. Pois bem, não vai haver tempo hábil, ao que tudo indica, para que o Rayhan seja contratado, até porque não há uma negociação em andamento do Al Hilal com o Vasco, e a janela por lá fecha na quarta-feira. Mas o Rayhan está super bem na pauta do torcedor do Hilal, e é natural que agora o time saudita monitore os passos do Rayhan. Só para lembrar que o Hilal tem enormes problemas com estrangeiros. O Hilal é o time do Marcos Leonardo e do Renan Lodge, dois brasileiros com potencial de seleção que nem vão ser inscritos no Campeonato Saudita no dia 14, quando os clubes entregam a lista final de inscritos. O Rayhan, por ter 19 anos, ele entraria numa outra lista de jogadores abaixo dos 21 anos. Aí você pode ter dois gringos com menos de 21 que eles não interferem na relação dos 8. Mas aí poderia sobrar para o Caio César. Se o Vasco não vende o Rayhan agora, o Vasco, ao que tudo indica, vai ver o Rayhan continuar a crescer. E pode pintar uma oportunidade, sei lá, no mês de janeiro, você vende o Rayhan para lá, pega o Marcos Leonardo e um troco, não sei. Pensar em alguma coisa nesse sentido, tá bom? Comenta aqui sobre o Rayhan, que é o tema principal do nosso vídeo. E aí, você venderia o Rayhan? Compartilhe o nosso conteúdo e, claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Uma joia da base do Vasco, desde que chegou ao clube em 2012, vindo com o pai Valquimar, ex-zagueiro do Vasco, se destacou nas categorias de base. Aos 11 anos de idade já tinha mais de 200 gols e é um jogador que já vem sendo tratado como uma joia. Alguns treinadores passaram pelo Vasco, ele não conseguiu ter uma grande sequência de jogos, mas agora, no comando do técnico Fernando Diniz, ele tem tido uma temporada muito boa. São 81 jogos com a camisa do Vasco no profissional desde que ele subiu em 2023, aos 16 anos, tornando-se, inclusive, o atleta mais jovem do século XXI a entrar em campo. Então o Rayhan tem números expressivos. Nessa temporada, ele é o segundo artilheiro do Vasco. Primeiro é o Verratti com 24 gols e ele vem abaixo com 10 gols. É um jogador ainda em evolução. É um jogador cobiçado pelo mercado internacional. É um jogador cobiçado pela seleção brasileira. Por exemplo, o técnico Ramon Menezes, na semana passada, entrou em contato com o Vasco da Gama, indicando
que iria convocar o Ryan. E o Vasco entende que o Ryan é muito importante nessa reta final de temporada. Faltam 3 meses e meio aí para acabar o ano, contando que a gente chega, inclusive, a uma final de Copa do Brasil, mas pelo menos mais 3 meses de Campeonato Brasileiro temos pela frente. E o Ryan é uma peça importante, é um jogador titular. Então o Vasco disse, olha, não vou liberar. Ramon foi ao presidente Pedrinho, com quem jogou, né, no Vasco da Gama, e foi multicampeão. Ramon, baita treinador, um grande cara. Já foi treinador, inclusive, do Vasco. Faz um grande trabalho e ele sabe que esse título vai dar a ele uma longevidade no trabalho de base da seleção. Só que o Vasco, cada um tá olhando para o seu lado, falou, não, cara, não vou liberar. E o Ryan não vai para o Mundial Sub-20. Ele ficando aqui. O Fernando Diniz já disse isso algumas vezes e pediu, e por enquanto, a diretoria conseguiu manter, que não vendesse o Ryan nessa janela. Entende o Fernando Diniz, e aí passou essa visão ao próprio Pedrinho, ao Felipe, ao Admar, que recém chegou ao Vasco, o Admar Lopes, que a permanência do Ryan irá potencializar o Ryan para futuras negociações. Porque o Ryan, ele é um jogador tecnicamente muito bom, fisicamente é muito forte, canhoto, normalmente o canhoto fisicamente forte, bom tecnicamente, ele é diferente. Ele é um jogador que recompõe, ajuda na marcação, chega ao ataque, mas, por força da idade, tem apenas 18 anos, oscila, apaga no jogo, some. Esse é o trabalho do Diniz. Os torcedores do Al Hilal, há algumas semanas, vêm pedindo nos posts ali, coloquei até algumas traduções ali para entender, né? Porque não é fácil, que o Al Hilal compre o Ryan. Qual é o valor do Ryan hoje, Fábio? Se você entrar no Transfer Market, por exemplo, ele está na faixa de 18 milhões de euros, que a gente pode dizer aí aproximadamente 110 milhões de reais. O valor que o Vasco não trabalha. Conversando com uma pessoa do Vasco, ela me disse o seguinte, falou, cara, não é nosso intuito vender, foi um pedido do Diniz, e a gente acha que realmente mais um ano, ele performando, ele vai valer uns 200 milhões. É um ativo para o Vasco realmente ter um baita retorno. Não é qualquer jogador da base que vai dar um retorno de 100, 200, 300 milhões de reais. Normalmente o jogador da base, ele é vendido ali, você fatura 10, 15, 30, às vezes 50 milhões de reais, mas não é todo jogador que, todo artilheiro, não. Mas ele é um jogador diferente e o mercado gosta. E já observa o Ryan desde das categorias de base, principalmente na seleção. Mas envolvendo o Al Hilal, não chegou nenhuma proposta oficial ao Vasco. Ah, os torcedores querem, ok. Claro que dinheiro não é problema para os sauditas, mas, sinceramente, Ryan, por mais que a proposta venha, não veio, mas que se ela vier, eu não iria para o Al Hilal. Aos 18 anos de idade, o futebol árabe é bom assim para o Casemiro, que está deixando o United, para o Cristiano Ronaldo, que é legal. Para os caras acima de 30. Moleque, 18 anos, ele tem potencial para jogar numa Premier League. Ele tem potencial para jogar na principal competição do mundo. Espera mais um ano. Performa mais um ano com a camisa do Vasco. Confirmado, quinta-feira, diante do Botafogo. Eu acho que vai ser o mesmo trio, Ryan, Verratti e Nuno, para enfrentar o Botafogo. Ingressos esgotados da parte do Botafogo e da parte do Vasco também. Aliás, a torcida do Vasco deu um show ontem, em menos de 2 horas, comprou os 2.000 ingressos colocados à venda e não teve conversa. PT, saudações. Vamos para lá para empurrar o time. Eu vou empurrar aqui do meu estúdio, você que vai para o estádio empurra de lá, você acompanha comigo e a gente vai fazer aquela torcida organizada. Paulo Henrique volta, Tietê tem grande chance e o Paulinho pode ficar no banco também. Tendência de time. Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Freitas e Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno. Essa eu acho que vai ser a formação com Matheus França e Robert Renan ficando no banco de reservas como opções, e ótimas opções, para um segundo tempo, com o David,
Não sei se o Thiago Mendes vai ter condições de voltar para ficar no banco. Paulinho, Garré. O Diniz vai olhar para o banco e ele vai ter 5 boas opções para escolher e colocar em campo. Vamos juntos, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É isso aí, torcedor do Gigante da Colina. Ficamos por aqui com o vídeo desta terça-feira. Proposta milionária aí pelo Rayhan. Será que o mundo árabe vai levar a cria da Colina? Deixa aí sua opinião nos comentários se é hora do Vasco vender o atleta ou se pretende mesmo aí segurar até o final da temporada para aí sim vender o jogador e o Vasco lucrar milhões com a venda dessa joia. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.